Boa noite, irmãos. Os irmãos acreditarão que para mim falar em português é muito difícil. Preciso a graça do Senhor e a misericórdia dos irmãos. Amém. Vamos a abrir as escrituras no livro O Evangelho de Lucas, capítulo 5. Ontem nós estivemos falando da importância da pregação em três esferas, né? Falamos que o Senhor pregava a palavra no ambiente da sinagoga, o Senhor pregava a palavra e fazia milagres nas casas dos discípulos, e o Senhor também ele ia para o trabalho dos discípulos. E nós falávamos da importância de que em nossos dias a igreja tenha a consciência da pregação da palavra, né? Nós olhávamos para o Senhor e o Senhor falava que o ministério principal que ele fazia era pregar o Evangelho. Para isso ele vino, né? Então nós fuimos encorajados para ter em conta este aspecto. Hoje quero falar sobre a obra da transformação do Evangelho nas pessoas, né? Então vamos a olhar alguns passagens do capítulo 5 sobre algumas experiências que o Senhor tuvo com alguns doentes, mas querendo ressaltar o poder do Senhor na obra do Evangelho para as pessoas que têm contato com Ele. Então vamos a olhar. Primeiro, você tenha Lucas 5 sempre aberto, porque é o passagem que vamos a estar lendo, mas vamos a ler Juan 2, verso 11, primeiro, para fazer uma introdução ao tema. Juan 2, verso 11. 2. Diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná de Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, aqui é a ocasião onde o Senhor torna a água em vinho, né? Você lembra? Mas o evangelista fala que este é o princípio de sinais. A palavra no grego é semeion, e a palavra vem de um diminutivo que é semá, que significa indicar. Os milagros do Senhor eram sinais. O sea, eles têm a função de dar certo ensinamento para nós, de dar certa informação para nós. Então, quando nós leemos os evangelhos, nós não leemos simplesmente milagros, sino leemos sinais, que têm a intenção do Senhor de falar coisas mais profundas que o mesmo fato que o Senhor está fazendo, né? Então, vamos a olhar algunas sinais, no simplemente milagros, sino sinais que tienen a intención de falar algún aspecto da glória de Deus na faz de Jesus Cristo, porque o pasaje fala aí: princípio a sus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, as sinais têm como objetivo que nós podamos crer em Ele. Então, vamos agora sim a olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12. 5, 12. Diz: aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão,
tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Esta sinal é muito preciosa e tem um ensinamento muito grande para nós. Nós falávamos ontem da pregação do Evangelho, mas hoje nós queremos falar da obra que trouxe o Evangelho para a vida da pessoa. Porque sempre que nós falamos do Evangelho, nós precisamos lembrar o que Pablo falava em Romanos. O Evangelho é poder de Deus, dinamita de Deus. O sea, o Evangelho é poderoso, ele trouxe transformação, ele muda, ele cambia a vida das pessoas, né? Então, agora vamos a ler um passagem que não é simplesmente um milagro, sino ele tem como uma sinal, um ensinamento muito maior. Então, a lepra era uma figura simbólica nas escrituras do pecado. Por quê? Porque a lepra destrói a vida da pessoa. A lepra insensibiliza a piel. A lepra deixa marcas indeléveis no homem. A lepra era altamente contagiosa. A lepra corrompia e produzia a morte. Agora, o passagem fala que este homem, aí no verso 12, estava coberto de lepra. A palavra que Lucas usa no grego é pereslepra, que é um término médico para falar que a lepra havia contaminado todo o corpo. O sea, o homem que vem perto para Jesus, ele tem lepra, pero não uma lepra em alguma parte, sino uma lepra que tem coberto todo o corpo. Você pode pensar em ele, é uma carcaça humana, uma situação triste, lamentável, porque a enfermidade havia coberto todo o ser, né? E a lepra não solamente tinha uma conotação física, mas também tinha uma conotação moral, ainda espiritual, porque a lei falava sobre a lepra como um dos aspectos do juízo de Deus e também da condição do homem caído. Se você pode ir comigo ao livro de Levítico, capítulo 13, verso 43, fala sobre a purificação dos leprosos. Capítulo 13, verso 43. O passagem fala assim: havendo, pois, o sacerdote examinado se a hinchazón da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira vermelho como parece a lepra na pele, leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, e a sua praga está na cabeça. Então, o leproso tinha que apresentar-se para o sacerdote, e o sacerdote precisava examinar-lhe a ele, né? Quando o sacerdote hallava manchas, quando o sacerdote hallava chagas na cabeça do leproso, manchas que têm certa cor, manchas que têm certa aparência, o sacerdote declarava a pessoa leprosa, né? E se nós olhamos para as escrituras, por exemplo, o livro de Romanos, ele fala que nós, como gentiles e os judeus, estão bajo pecado, que não tem nenhum bom, que não tem ninguno que busque a Deus. Todos nós somos pecadores. Então, a la luz das escrituras, nós somos como esse leproso que é examinado por Deus e é declarado leproso. É declarado imundo. Mas isso traía umas consequências para o leproso. Aí fala no verso seguinte, no 45.
As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Uma vez o leproso era examinado e ele era hallado leproso, ele tinha que fazer 3 coisas. Primeiro, rasgar as vestes. Rasgar as vestes era uma sinal de luto, de tristeza, de humillación. Él tenía que reconocer que su condición era triste y lamentable. A veces las personas hablan así: todos somos pecadores. Y es verdad, todos no somos leprosos. Mas a actitud de nós para o pecado no es actitud correcta. Actitud de un leproso, él tenía que tener una actitud de luto, una actitud de que él se había visto leproso y a lepra iba a matar a él. Él se había visto leproso y a lepra iba a apartar a él de povo. Él se había visto leproso y él ahora no podía estar perto ni da misma familia por su enfermedad. Agora, nós quando falamos que todos somos pecadores, nós deveríamos ter tristeza, irmão. Nós deveríamos lamentar-nos por a condição na qual nós nascimos como homens. Nós deveríamos desgrenhar-nos, como fala o passagem. E nós deveríamos gritar: soy imundo, soy imundo. Você vai ler o passagem de Lucas quando o Senhor faz a pesca milagrosa e o primeiro que fala Pedro para o Senhor é: apártate de mim, que sou pecador. Ele, uma vez está perto do Senhor, a mesma glória do Senhor revela para ele que ele não é bom, que ele é um leproso e que o Senhor não pode estar perto dele. Agora, esta situação do leproso é tão importante, irmão, porque nós vamos a falar do Evangelho. Mas o Evangelho que trouxe salvação para os homens, o primeiro que faz o Evangelho é condenar a los homens. Se você lê o capítulo 2, capítulo 1, 2 e 3 do Evangelho de Romanos, o primeiro que faz Pablo é condenar a los homens. ¿Para quê? Para que o homem, vendo sua condição, ele pueda gritar: imundo, imundo. Mas al encontrarse ele imundo, ele puede hallar a gran salvação em Cristo Jesús. Amém? Então, é muito importante a figura do leproso, porque quando o homem não se dá conta da sua condição, ele não vai valorar a obra de Cristo. Amém? Então, voltemos para o Evangelho. Lembre, Lucas 5. Verso 12. Veio a sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, postrando-se com o rosto em terra. Irmão, este homem é um leproso. E você olha o passagem de Levítico, e o leproso não podia estar perto do povo. Ele tinha que estar às afueras da cidade, solitário, porque a condição dele era muito... Ele não podia estar perto das pessoas porque a lepra era contagiosa. Mas ele tem a ousadia de acercar-se para Jesus. E não somente a ousadia de acercar, sino ele fala e se postra delante de Jesus. E ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O assunto não é simplesmente de uma cura.
O assunto não é simplesmente de uma enfermidade. Ele precisa purificação. E a purificação tem uma conotação espiritual. E você vai olhar passagens onde o Evangelho, a obra do Evangelho na pessoa é justificação, redenção, salvação, novo nascimento, mas também fala de purificação. Por isso eu falava que o milagre não é simplesmente um milagre, ele tem um ensinamento para nós. Se você pode abrir primeiro a los Coríntios, onde Pablo fala esse linguagem, e onde Pablo fala a lepra que os coríntios tinham antes de Cristo, mas como eles foram purificados, eles foram limpiados. E vamos a ver lo que é a lepra na carne de antigos crentes agora. 1 Coríntios 6, verso 9. Diz: ¿O não sabeis que os injustos não heredarão o reino de Deus? Não vos enganéis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrones, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores heredarão o reino de Deus. Aí você vê as chagas da lepra. Quais são as chagas da lepra que fala o passagem? Injustiça. Os injustos, irmão, a pessoa que ela é caluniadora, que ela é tramposa, que ela é mentirosa. Que mais? Ni los impuros, ni los idólatras. Pessoa que pratica culto religioso, oculto, maligno. A pessoa que tem problemas com álcool, a pessoa que tem problemas de imoralidade sexual, a pessoa que tem problemas com homossexualidade, a pessoa que tem problemas com o dinheiro, a pessoa que tem problemas com uma boca sucia, onde fala palavras ruins. Essa é a lepra do homem. E quando Pablo começa a falar sobre isso, ele fala: e vosotros isso erais. O seja, os coríntios eram também leprosos. Mas aconteceu algo para eles. Fala o verso seguinte: tais fustes, no 11, algunos de vos, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesucristo e no Espírito do nosso Deus. Então você olha a palavra, vos fuistes lavados. Então, a pregação do Evangelho tem o propósito de lavar a enfermidade do homem. E a enfermidade do homem é o pecado. A lepra é simplesmente uma simbologia da condição do homem. E Paulo fala para eles: vos fuisteis lavados, vos fuisteis santificados, justificados. ¿Por qué estamos falando esto, irmãos? Quando nós começamos a pregar o Evangelho tem propósito. E um propósito central na pregação do Evangelho é livrar ao homem da condição caída de sua mesma natureza. Purificarlo de tal maneira que o homem seja livre, limpio, sano, curado da maldade que ele era caracterizado. Amém? Quando nós pregamos o Evangelho, nós simplesmente queremos fazer que a pessoa se torne um pouco mais moralista,
ou a pessoa se torne religiosa. A pregação do Evangelho tem como fim transformação da vida. Em termos bíblicos, tem como fim livrar a pessoa da antiga maneira de viver. Limpiar da lepra. Amém? Então vamos a voltar. Vamos a olhar Efésios 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Pablo fala em passado, porque as pessoas para as que ele fala já são crentes, né? Diz: Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados. Nós éramos como aquele leproso, irmãos, mortos em vida. Estávamos vivos, mas mortos por o pecado. Nossa condição era lamentável, triste, mas Ele deu vida a nós estando em essa condição. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Pablo fala claramente, não? Que todos nós também no passado vivíamos como filhos da ira, andando em nossos desejos de nossa carne. Mas que bom o verso 4, irmão. Mas Deus, que bom, né? Que bom que o Senhor começou a recorrer as cidades e o leproso viu para o Senhor. Mas ele pudo ver o Senhor porque o Padre enviou ao Filho. Se o Filho não era venido, o leproso não era podido venir a ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Você lê o passagem do Marcos falando o texto do leproso e fala que Jesus foi movido a compaixão. Ou seja, ele tuvo misericórdia do leproso. E agora este passagem fala que o Senhor é rico em misericórdia. Quando falamos da misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor não tem limites. Ela é abundante, ela é rica, ela é grande, né? Que bom isso, irmão, né? Porque nós pregamos um evangelho que tem poder para salvar as pessoas e fala de um Deus que tem compaixão das pessoas. Que Ele quer a salvação dos homens. Ele se conmueve por a condição do homem. Quando ele olhava para os homens, em algumas situações, ele mesmo chorava. Porque ele se entristecia al ver a condição em la que ficou o homem depois da caída. De queda. E diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E Pablo fala claramente que esto é a salvação. Pela graça sois salvos. Então, a pregação do Evangelho, irmãos, que tem o fim de trazer salvação para os homens, tem o fim de purificar aos homens, tem o fim de livrar os homens da condição caída de sua carne, da morte. Agora, voltemos ao passagem porque eu quero ressaltar o fruto na vida do leproso,
que es muy interesante en este pasaje. Lucas 5, verso 13. Diz: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Ah, essa palavra é muito preciosa, irmão. O passagem, Lucas 5, verso 13. 13. Fala que o Senhor, que estendendo a mão, tocou-lhe. Irmão, esto também é uma figura muito simples, porque o Senhor fez mais. O Senhor não simplesmente tocou o leproso, o Senhor deixou a glória. O Senhor deixou a majestade e se fez homem. Estando na condição dos homens, ainda fez mais. Ele foi para a cruz. Na cruz ele assume os pecados, a maldade, a rebelião dos homens e é juzgado no madeiro por Deus Pai. Julgado. Então, Jesus, irmão, se identificou com o homem, descendeu a la condição do homem e morreu por os homens. E fala aqui: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Irmão, para que está este milagro? Para que nós podamos ver a glória do Senhor e podamos crer em Ele. Agora o Senhor tem poder para desaparecer e sanar, curar no instante al leproso. E nós podemos crer que da mesma maneira como o Senhor tocou ao leproso e no mesmo instante o leproso ficou curado, nós podemos crer que a pregação do Evangelho tem a capacidade de tocar a pessoa e sanar ou curar a pessoa instantaneamente. Tem o poder de trazer a pessoa da morte para a vida, da condenação para a vida eterna, da esclavitude para a libertação. Nós não pregamos um evangelho que não tenha capacidade, não. O evangelho é poder de Deus. Pense você na pessoa que está perto de você que é mais pecaminosa. O drogado, o bêbado, a prostituta, a rameira, o ladrão, o bandido, o pior. Se o poder do evangelho chega até ele e ele crê, o poder do evangelho pode fazer dessa pessoa a pessoa mais limpa, mais pura, mais santa. Por quê? Porque Jesus tem poder e sua palavra tem poder para trazer salvação. O pior, irmãos, talvez se pensamos no pior homem deste mundo, deveríamos pensar em nós e a obra que o Senhor fez com nós outros. Amém? Agora, o assunto que eu quero ressaltar está nos versos seguintes. No 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dijese. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Agora, este passagem é muito interessante, irmãos. O Senhor fala para o leproso duas coisas. Diz, mostra-te
ao sacerdote e oferece. Agora, o Senhor fala para o leproso para que ele cumpra o mandamento da lei. Se você olha Levítico, os leprosos tinham que vir para onde o sacerdote examinar, e se ele era hallado limpo, ele tem que oferecer um ritual. Agora, o que significa isso para nós? Lembre que isto é simbólico, irmão. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Jesus, se o encontro é verdadeiro, o encontro tem fruto na vida da pessoa. Você olha que a lepra foi curada no instante. Agora, quando nós pregamos o Evangelho, se a predicação do Evangelho foi certa, porque você hoje em dia encontra o Evangelho muito diluído, ¿sí? O Evangelho misturado com muitas coisas. Então, a mistura geralmente não trouxe verdadeiras conversões, ¿sí? É um problema de nossa geração. Pablo fala que quando nós mesclamos o Evangelho com a sabedoria dos homens, o Evangelho se torna vano. Vão. Agora, mas se o Evangelho é predicado com fidelidade, se o Evangelho é predicado no poder do Espírito Santo, se o Evangelho é predicado conforme as Escrituras, nós devemos esperar conversões genuínas. Nós devemos esperar transformação na vida da pessoa. E agora você olha o que o Senhor fala no passagem. Al final, para servir de testemunho ao povo. Ou seja que a purificação do leproso se torna um testemunho para o povo. A verdadeira conversão das pessoas são um testemunho para as pessoas ao redor do poder de Jesus. Então você acha que a conversão é muito significativa, muito encorajadora, ela fala por si mesma. E é muito importante isto ressaltar, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala em Santiago que a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé falsa. Eu sempre falo de um exemplo que usa o irmão Paul Watch. Ele fala assim: se você está num lugar da reunião, e chega um cara e fala para você: me demorei para chegar à reunião porque vindo na estrada me encontrei um ônibus. E o ônibus me atropelou a mim e passou por cima de mim. Mas graças a Deus me levantei e vim rápido para a reunião. Você pode pensar: o cara está louco ou é mentiroso? Como vai passar um ônibus sobre ele e ele vai ficar igual, né? É o mesmo, irmãos. Nós não podemos falar que o poderoso Evangelho de Jesus chegou para nossas vidas e nós ficamos iguais. Não passou nada. Nos levantamos e seguimos sendo a mesma pessoa. Irmão, ou somos loucos ou somos mentirosos. O Evangelho traz transformação, irmão. O Evangelho traz purificação. O Evangelho traz libertação. A pessoa, Paulo fala, éramos uma coisa, agora somos novas criaturas. As coisas velhas que passaram. Todo foi feito novo. Então, quando você escute falar uma pessoa que fala de Jesus, mas sua vida não tem transformação, você identifica que ele é mentiroso ou louco.
E tem muitos, irmãos. Tem muitos que simplesmente porque eles agora vão aos domingos à reunião, acreditam que são cristãos. Mas sua vida não fala do testemunho poderoso do Evangelho de Jesus. E nós precisamos desejar e pregar o Evangelho buscando genuínas conversões. Que a vida das pessoas seja transformada. Irmãos, não é suficiente que as cadeiras do lugar da reunião fiquem cheias. Não é suficiente, irmãos. Se as vidas das pessoas não são mudadas, transformadas, limpiadas por o Evangelho. Amém? Agora, mostra-te. É muito interessante, irmão. Por quê? Porque o Senhor quer que a obra que Ele faz em nós seja visível. Quando você conhece a Jesus e Jesus transforma a sua vida, isso se tem que tornar visível. De maneira que as pessoas possam olhar para você e possam dizer: uau, o Senhor sanou a ele, o Senhor curou a ele, limpiou a ele. Mas se você não tem que mostrar, você tem que arrepender-se porque sua fé não é genuína. Agora você pode falar: eu creio, mas Tiago fala: os demônios também creem e temem. Por quê? Porque pode ser que a fé de vocês seja simplesmente o emocional ou intelectual, mas não tem mudança. E quando a fé simplesmente é emocional ou intelectual, sem mudança, a Bíblia fala que é uma fé falsa. Não é uma fé genuína. Você pode olhar, e muitas pessoas que chegam no ambiente da igreja, se reúnem por um tempo, mas você olha e não muda. E você fica estranhado. Porque como existe uma fé genuína como o ouro, também tem falsificações em nossos dias, irmão. E mais por o ambiente apóstata que prima no cristianismo. Basta ver os pregadores mais conhecidos da igreja de nossos dias para ver apostasia. Você olha para o pregador e o pregador no púlpito só fala piadas. A igreja se caracteriza mais por o entretenimento que por santidade. Os mais famosos são os cantores. E todo um ambiente de orgulho, de arrogância, de vanidade e de superficialidade ha inundado a igreja. Então é muito comum que muitas das pessoas que participam do ambiente da igreja majoritária em nossos dias, é provável que não tenham a experiência genuína, porque não têm sido expostos à predicação genuína do Evangelho. ¿Me está entendendo, irmão? Mi portunhol. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho com pureza. Mas nós também precisamos desejar e orar, desejar, para que Deus faça obras genuínas nas pessoas. Não simplesmente que a pessoa repita uma oração, sino que o poder do Evangelho atraviese a vida e a vida seja mudada totalmente. De tal maneira que a vida possa mostrar-se para outros. Vamos ler outros passagens, irmão. Aí em Marcos 5, verso 18. Agora você pode falar: eu não era um leproso, meu pecado não era muito visível. Mas o Senhor usa exemplos muito dramáticos, muito
fortes para que nós podamos ver o poder do Evangelho. Mas agora, ainda que você seja uma pessoa moral, religiosa, todos nós temos pecados. No oculto, no secreto do coração, na mente, no silêncio do nosso quarto, nós temos muitas coisas de que envergonhar-nos, né? Agora mire, o caso do endemoniado gadareno. Você lembra? O Senhor trouxe libertação para ele. No verso 18, fala que ao entrar Jesus no barco, suplicava a ele o que fuera o endemoniado que o deixasse estar com ele. O Senhor faz a libertação para ele e ele agora quer andar com Jesus. É muito bom, né? Mas o Senhor vai falar algo muito interessante para o endemoniado, ou aquele que era. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. E você lembra que esta palavra se repite? Ordenou-lhe. Um mandamento, né? Nós quando pregamos o Evangelho, depois de falar o Evangelho, se a pessoa ha creído o Evangelho e nós vemos a obra do Espírito na vida dele, agora precisamos ordenar-lhe. Que? É o que vamos olhar. O Senhor ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes todo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Você olha, que quer o Senhor? Que Ele vai para a casa dele e mostre. Ou seja, a obra do Senhor em nossas vidas, irmão, tem que trazer testemunho para a nossa casa. Isso é muito importante, irmãos. Nós falávamos ontem da importância de pregar o Evangelho para nossos filhos, para nossa esposa, para nossos parentes, para nossas amistades, né? Mas a pregação do Evangelho nossa tem que ir acompanhada com a transformação que fez o Senhor de nossa vida. Você seguramente conhece a história. O irmão Watchman fala que, em uma das suas biografias, que um assunto que trouxe muito impacto para ele foi a conversão de sua mãe. Porque na cultura china, os pais são muito respeitados por filhos, né? E o pai, ainda que ele se equivoque, ele não tem por que arrepender-se. Ele não tem por que confessar os pecados para seus filhos, né? E a mãe dele, um dia, depois de repreender-lhe duramente, ela olhou e se deu conta que havia pecado contra ele. E a mãe vem para falar com ele e ela se humilha delante dele e pede perdão. E para ele isso foi muito forte, porque viu a mão do Senhor na vida de sua mãe. Agora, irmãos, se o Senhor fez uma obra em nós, isso tem que ter efeitos em nossa vida familiar. Primeiramente, não lembro o nome do puritano que falava: se você não é um bom cristão na casa, você não é um bom cristão em nenhum lado. Nós precisamos mostrar para nossa casa, irmãos, o poder do Evangelho. Às vezes nós falávamos ontem, a mãe tem que pregar para seus filhos, para as crianças. O pai tem que pastorear a sua esposa e a seus filhos. Agora, irmãos, isso é simplesmente a expressão da obra que o Senhor fez em nós. Nós falamos do culto familiar, do discipulado na casa, e às vezes os irmãos falam como se isso fosse algo muito difícil.
mas deveria ser a norma da experiência do crente que experimentou a salvação. Agora você como mulher pode sentar-se para suas filhas e falar: eu era isto e fez isto em minha vida e o Senhor me resgatou de isto. E agora minha oração para você, filho, você, filha, é que você pueda conhecer as Escrituras que trouxem a salvação de Jesus e você não chegue a ter a mesma lepra que eu tinha. Irmãos, nós precisamos abrir a boca. Nós precisamos contar as maravilhas do Evangelho em nossas vidas para os nossos. Para nossos irmãos, para nossas mães, para nossas amistades. Nós não podemos ser um povo mudo. Nós hemos conocido a Jesús y el glorioso Evangelio de Jesús. Y ese glorioso Evangelio de Jesús es el único medio de salvación para este mundo que está perdido. Y nós não podemos callar, irmãos. Nós precisamos despertar-nos, irmão. Nós precisamos dar testemunho do Senhor. E isso começa na casa, irmão. Tanto que Pablo fala assim: se você não pode governar sua casa, cuidar seus filhos, amar sua esposa, você não pode fazer isso na igreja. Todo começa no ambiente simples del lar. Amém? E isso é evidência do Evangelho. E é um mandamento, irmão. Você tem que fazer isso na sua casa. Para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como te teve compaixão de ti. Precisamos falar isso, irmãos. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Mira o assunto. Não simplesmente na família, as cidades. Ele começou a pregar. Começou a dar testemunho da obra do Senhor. Tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Agora, isso é muito importante, irmãos, porque Pablo fala para os coríntios que nós agora somos cartas abertas. Que é isso? Que talvez a única Bíblia que as pessoas vão a olhar somos nós. E isso se torna às vezes um problema, irmão. Como fala Pablo em Romanos, os gentiles blasfeman do nome do Senhor por causa de nós. Eu falava para um irmão, ele alugou um apartamento e nós servimos de fiadores. Como falam aqui? Fiadores. E ele, em um momento, teve uma situação difícil e ele foi embora. Mas o assunto não ficou bem com o dono da casa. Então eu falava para ele, irmão, você tem que pagar a multa. E ele falou, e por quê? Eu falava para ele, agora, você pense, um dia o dono da casa chega à reunião da igreja. E olha para você e você é o que está ministrando a alabança. Louvor. O que vai pensar a pessoa, irmãos? Não vai ir, irmão, vai ir embora. Irmão, nós somos cartas abertas do Evangelho. Nós com nossa vida, ou abrimos a porta ou a fechamos. Nós precisamos expressar a pureza do Evangelho em nossa vida, nosso andar.
a maneira como fazemos negócios, o trabalho, a maneira como tratamos a nossas famílias. Se as pessoas olham para nós, se admiram ou se escandalizam. Para ir terminando, fechando, irmãos, vamos a ler um passagem em Lucas 19. Lucas 19, verso 7. O Senhor relata ou fala vários casos muito importantes. João fala que o Senhor fez mais coisas que não se podiam escrever em um livro, porque ele fez muitas coisas, muitos milagres. Mas os evangelistas, inspirados por o Espírito, registraram, têm a intenção de que nós creamos no Senhor, que Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Agora, o Senhor também escolhe o relato da vida e da transformação de um homem publicano. Você lembra de Zaqueu? E os publicanos na época eram tildados como o pior dos pecadores. Eles eram pessoas que trabalhavam para o Império Romano, sendo judíos, e cobravam os impostos. Mas eles eram tramposos, ladrões, e eles tomavam mais dos impostos. Então, para os judíos e o ambiente religioso eram pessoas menospreciadas. E o Senhor salva alguns publicanos, o caso de Levi, o caso de Zaqueu. Agora, olha o que sucedeu na vida de Zaqueu. O Senhor chega para a cidade e Zaqueu está no árvore. O Senhor fala que ele ia posar na casa de Zaqueu. No verso 7, fala assim: todos os que viram esto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. O sea, que o Senhor chegara para a casa do Zaqueu foi um escândalo. ¿Por quê? Porque Zaqueu era um homem pecador. Fala que Zaqueu era dos principais dos publicanos. Quer dizer que entre as pessoas que eram ladronas, o capo era Zaqueu. Está entre os capos, o pior dos publicanos. Agora, o Senhor entra para a casa de Zaqueu. Mas por quê, irmão? Porque o Senhor vai fazer uma obra em Zaqueu. E olhe, diz: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Mire o passagem, irmão. A obra de Jesus na vida de Zaqueu trouxe transformação. Agora, isto é muito interessante, irmão. Um pregador que é muito forte para pregar, ele falava que os pastores de nossos dias deveriam ler a história de Zaqueu e devolver a metade que eles han tomado do povo. Irmãos, no Brasil, as 3 profissões mais desacreditadas são os políticos, a polícia e os pastores. Que vergonha, irmãos. Que nós que deveríamos ser a luz do mundo, agora somos o escândalo do Evangelho. É muito triste, irmãos. Mas olha o que fala Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Agora, Zaqueu irá poder fazer isso no secreto. Mas tem coisas que têm que ser públicas, irmão. Tem coisas.
Nós temos experiência que o irmão vem na conversão. Irmão, tenho uma vergonha com o Senhor. Eu fiz isto. Eu quero confessar. E você olha que o que o irmão quer confessar não deve ser confessado no secreto. Às vezes tem que sair no público. A Bíblia fala de restituição. Às vezes você coisas que tem que ir para onde a pessoa e tem que falar: eu pequei contra você. O Senhor falou para mim, eu preciso restituir a você. Eu lembro um jovem que entre nós, ele é uma pessoa tem uma vida muito difícil. E o jovem tem a experiência da conversão. E ele trabalhava em uma empresa. E ele administrava a caixa da empresa, o dinheiro. E ele pensava que o jefe dele pagava muito pouco para ele. Então, além do pago, do salário, todos os dias ele sacava da caixa. Todos os dias, da caixa. Ele roubava, né? E se convierte para Cristo. A palavra do Evangelho chega para ele. E depois do encontro onde o Senhor falou para ele, volta para a empresa. E ele chama o jefe dele. Ele fala para ele: jefe, eu tenho que falar para você. O Senhor fez algo na minha vida, eu tenho que falar para você. E ele conta para o jefe o que ele fazia. E o jefe quer olhando para ele e pergunta: e agora o que? O que vai fazer? E o jovem fala: eu não tenho dinheiro. Mas, orando para o Senhor falou para mim: eu vou trabalhar estes meses que sumam a quantidade de dinheiro que eu roubei de você. Eu vou pagar o que você roubou. Com trabalho. E o jefe falou: verdadeiramente se convertiu. Irmãos, a vida tem que ter mudança. A vida tem que ter frutos do arrependimento. Frutos do poder do Evangelho em nossas vidas. Nós temos que confessar. Nós pastoreamos uns irmãos e tem muita experiência que o irmão jovem invita a família para a reunião e a família vem, mesmo sem ser crentes. E você começa a falar com a mãe, o pai do jovem, e começa: o irmão, nós temos tanto que agradecer a vocês, porque eles pensam que é a igreja, né? Mas este jovem, como mudou ele? Agora é um filho respeitoso, agora é um filho obediente, servicial, amoroso. E você começa a olhar que nós somos testemunhas para o mundo. Mas muito triste quando o Senhor fala: que sucederá para a sal se a sal perde o sabor? Não serve para nada, né? E o Zaqueu falou publicamente e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Qual é o pecado de Zaqueu? A codícia. O amor a quê? Al dinheiro. Às vezes o Senhor quer que nós tratemos com os pecados na conversão mesmo. Que mais falou ele? E se em alguma coisa, imagine, tenho defraudado a alguém. Quantas pessoas, irmão, habría defraudado a ele, né? Restituo 4 vezes mais. Transformação. Também lembro outro jovem que chegou à igreja e era uma pessoa muito violenta, né? Um homem desses fortes que qualquer que olhar para ele mal, ele pessoa violenta. E tem conversão. E ele falou: irmão, você sabe que fez a semana passada? Não. Fui no barrio, casa por casa, dos caras com os que eu
bati y pedí perdón para ellos. Y un cara quedó olhando para mí. Pensou que venía. Mas o poder do Senhor, irmão. A obra do Senhor nas vidas. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. É como se o Senhor pusiera o selo, né? Agora sim nesta casa tem salvação. Porque quando você olha uma obra genuína do Senhor, o Senhor acredita a obra, né? Ele mesmo respalda o que faz na vida das pessoas. Pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, irmãos, o evangelho que precisa ser pregado, que nós precisamos pregar, é um evangelho que tem que ter uma transformação nas vidas. Essa transformação, a Bíblia fala de novo nascimento, da salvação, da justificação, da redenção, mas é tão maravilhosa essa obra na vida dos que creem, que essa vida vai ser mudada e vai ser um testemunho para a glória de Deus em a vida da pessoa. O Senhor, em nossos dias, pode levantar e prosperar sua palavra, de tal modo que nós podamos ser testemunhas da obra do Senhor na vida de outros. Podamos olhar o poder do Evangelho nas pessoas que estão ao redor nosso. Amém, irmãos? Vamos a dar graças ao Senhor por sua palavra. E bom, oh Pai, nós queremos dar-te graças, Senhor. Graças, Pai, por tu Filho, Senhor. Porque tu Filho tuvo compaixão e misericórdia de nós, Senhor. Tu Filho, sendo Deus, Senhor, se inclinou, se humilhou, se despojou a si mesmo, Senhor, para que nós pudiéramos receber uma tão grande salvação, Senhor. Agora, Senhor, nós oramos para que tu palavra em nossos dias prospere, Senhor. Agora nós, Senhor, oramos para que tua palavra seja pregada em nossos dias, Senhor. Mas seja pregada com todo poder, com toda autoridade, Senhor. Que seja uma palavra que trouxe salvação, Senhor, para aqueles que ouvem, Senhor. Oh, Senhor, tu que conheces todas as coisas, Senhor, permite que a tua palavra chegue a los saqueos de nossa geração, Senhor. Permite que tua palavra chegue, Senhor, aos leprosos de nossa geração, Senhor. Aos endemoniados, Senhor, aos gadarenos, Senhor. Que muitos puedan oír tu gloriosa palavra, Senhor. E muitos sejam transformados por ela, Senhor. Muitos puedan ter salvação, Senhor, por ela, Pai. Nós pedimos isto no nome de tu Filho, Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.